Bem, nós estamos aqui com muita alegria com a doutora Celene Pérez, que é economista, auditora do Tesouro Nacional aposentada, uma das autoras dessa importante norma que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que tantos benefícios trouxe ao país. Então, queríamos já homenageá-la por essa atuação nacional. Ex-secretária de Economia do Estado de Goiás, e ressalto que no período dela houve um avanço extraordinário nas contas públicas do Estado de Goiás, uma pessoa que eu tenho acompanhado com muito interesse nas suas diversas manifestações, sempre ponderadas, serenas e de elevada qualidade técnica. E para nós aqui do Centro de Estudos Fiscais é uma grande honra. Nesse nosso encontro, nós temos vários temas, mas no tempo que nos é permitido aqui, no canal do YouTube, nós vamos ter em torno de 20 minutos com a doutora Selene. Se outro dia tivermos a grata satisfação de tê-la novamente, será uma grande honra. E o tema escolhido foi exatamente este que é atualíssimo da Lei Complementar 208 de 2024, que trata da securitização da dívida ativa. O tema ele já foi abordado com a secretária Priscila, na Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, com o procurador Elton Kramer, e nós analisamos essa mudança que há do ponto de vista jurídico em relação ao julgamento da resolução do Senado Federal número 33 de 2006, que foi feita pelo Supremo Tribunal Federal, na DI 3786, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, em 2019. Mas o nosso tema aqui é justamente colher uma impressão da doutora Selene, uma impressão geral sobre a legislação que foi aprovada, sobre essa possibilidade de securitização de dívida ativa, alguns comentários críticos e observações finais de como os municípios, os estados e todos os entes que estão vinculados ao tema podem talvez trazer melhores oportunidades ou uma atuação melhor em relação ao tema. Então, gostaria, doutora Celene, inicialmente a saudando, com muita honra também por estar como uma das redatoras dessa lei tão importante que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, pela sua atuação pública no estado de Goiás, e lhe perguntar sobre a possibilidade de securitização da dívida ativa, na sua opinião. Nós temos algumas opiniões são muito favoráveis à legislação, outras são um pouco mais cautelosas. E eu gostaria de ver a sua primeira impressão sobre essa lei recém-aprovada. Bom dia, Calendo. Eu queria agradecer o convite, né, para falar aqui no seu canal sobre esse tema tão importante, né? A securitização autorizada aí pela LC 208 pegou o caminho da alteração da 4.320, não é isso? Eu acho que essa foi uma tentativa de não enfrentar uma mudança na LRF direta, embora essa mudança aconteça indiretamente, porque ela colide com o artigo 29, inciso terceiro da Lei de Responsabilidade Fiscal, assim também com terceiro e quarto, né? Assim também como com o artigo 37. Esse artigo 29, inciso terceiro, define o conceito de operação de crédito. Pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o conceito de operação de crédito não é apenas aquela operação tradicional feita com uma emissão de títulos ou com um contrato de dívida, né? Ela assume um contexto maior, né? É todo compromisso financeiro que se assume em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores, e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros, né? Que é o caso da securitização.
ou pelo menos era o caso, até a edição da LC 208. Aí nós ficamos com uma questão, porque a LC 208 diz que não se aplica, portanto, esse inciso, ela não se enquadra nesse inciso terceiro do artigo 29 e não se enquadra também no artigo 37, que tem uma série de operações vedadas e que tratam de antecipação de receita, por exemplo. Né? Então, veja, a gente tem como captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição, cujo fato gerador não tenha ocorrido, recebimento antecipado de valores de empresa, enfim, uma série de outras questões que tornam o conceito de operação de crédito na LRF muito abrangente. Então, vem essa alteração da 4.320 para dizer que a securitização não é uma operação de crédito, ou seja, contrariamente aos entendimentos havidos até então, inclusive por conta do Senado Federal, porque o Senado Federal, na Resolução 43 de 2001, trata essa cessão de créditos como operação de crédito e disciplina isso no artigo 5º, inclusive fazendo algumas restrições. Aí tem toda uma questão complexa, né, que abrange inclusive as competências, né, do Senado nessa matéria e que podem ser objeto de questionamento, porque isso remete a um dispositivo constitucional. Muito bem. Mas então, admitindo-se que seja possível fazer essa alteração, porque é uma lei complementar, né, que altera a 4.320, que tem força de lei complementar, porque foi assim recepcionada pelo Supremo. Admitindo-se que isso não colida com competências do Senado Federal, ainda assim, a gente precisa analisar os termos em que foi concebida essa securitização. Em primeiro lugar, a gente sabe que há muito tempo os entes vêm tentando, estados, municípios, né, vários tentando fazer esse processo, e vários, inclusive, deram início a esse processo, apesar de existirem pareceres contrários, inclusive por conta da competência que tem a Secretaria do Tesouro Nacional para analisar operações de crédito, para autorizar operações de crédito, não é isso? Então, uma das resistências grandes foi a questão do fisco, da competência para cobrar o imposto, que seria indelegável, né? Aqui a gente está falando de créditos tributários e não tributários, né? A securitização seria uma cessão definitiva desses créditos, mas a gente sabe que, na verdade, o grande foco é a dívida ativa, então, portanto, créditos tributários, né? E aí daí as estruturas de fisco se opunham muito a isso, né? E vem a lei dizendo que a cobrança judicial e extrajudicial permanece sendo da Fazenda, né? Então ele não interfere nessa questão da competência, né? Muito bem. Agora, um segundo ponto assim de preocupação era a questão das vinculações constitucionais, né? Por quê? Porque ao fazer a cessão de créditos, né, vamos considerar isso como uma operação de crédito, embora a lei diga que não é.
o que se faz, na verdade? Você está cedendo um crédito relacionado, atrelado àquela cobrança da dívida ativa, né? E você está antecipando o recebimento daquela dívida por meio de uma instituição financeira, né? Que aplica, então, um deságio. Então, é como se você desse à instituição financeira o direito sobre aquela arrecadação, né? E antes mesmo do contribuinte pagar, você estaria recebendo esse recurso. Como isso embute um risco, então, normalmente as instituições financeiras negociam isso com um deságio, né? Aí o ente federado precisa analisar se esse deságio vale a pena. Porque se o deságio envolvido na negociação da dívida ativa for muito expressivo, talvez valha a pena ele esperar um pouco mais, né? E receber a dívida ativa por outros mecanismos. Inclusive, você tem aí a figura do refis, você tem a cobrança em si, né, da dívida pelo fisco, mesmo sem refis, né? Você tem hoje um instrumento de transação, né, autorizado pelo CONFAZ também. Então, assim, há outras alternativas. Isso precisa entrar no cálculo do ente federado para ele verificar o que é melhor para ele, né? Então, essa questão do deságio é uma preocupação. Mas a outra preocupação é a seguinte, voltando às vinculações. Você tem limites constitucionais de educação e de saúde que Assim, são estabelecidos sob uma base de cálculo, que é uma base de receita, né? E nessa base entra a dívida ativa, tá? Então, a lei veio dizer que deve ser preservada a base de cálculo de vinculações constitucionais. E aí tem educação, tem saúde, tem a própria repartição de CMS com municípios, tem também o Fundeb, né? Então, é um cálculo um pouco complexo, porque eu teria que considerar, né? Ou melhor, desconsiderar nessa seção de créditos tudo que seria recebido e que seria aplicado nessas repartições e nessas vinculações, para que assim eu não ferisse a Constituição, né? É um cálculo complexo, eu vejo aí um risco de contabilidade criativa, de se apurar esses valores de maneira incorreta. Acho que isso tem um risco de compliance para a administração, tá? A lei veio dizer o quê? Que isso é uma receita de capital, né? Essa alienação, essa cessão de ativos entraria como uma alienação de ativos, né? Então, portanto, uma receita de capital. Mas a dívida ativa é uma receita corrente, né? Então, teria que se ver, assim, contabilmente também, como é que eu deixaria de considerar aquilo ali como uma receita corrente, né? E passaria a considerar como uma receita de capital no momento de ingresso dos recursos provenientes da cessão de crédito, né? Então, a lei procurou endereçar essa segunda preocupação muito forte, que é a do cumprimento das vinculações, né? E aí, sendo uma alienação de ativos, né, obviamente que se aplica o artigo 44 da LRF, que exige que o produto da alienação de ativos seja utilizado em despesas de capital, excepcionalizado aí o RPPS, a Previdência, né, própria dos servidores. E a lei, então, bem dizer,
que 50% desses recursos teriam que ser aplicados na Previdência e o restante em investimentos. Alguém poderia dizer assim, bom, então tá tranquilo, do ponto de vista de preservação de equilíbrio fiscal. Mais ou menos, porque esse vínculo fonte a fonte não impede, né, que o ente faça uma troca de fonte, ou seja, que ele pegue aquele recurso que no orçamento estava sendo utilizado no investimento e use em outra finalidade, substituindo pelo recurso da cessão de crédito. Então, isso por si só não garante equilíbrio fiscal. E aí vem uma preocupação, porque sendo uma antecipação de recursos, né, ele pode ter uma utilização política, né? E essa, inclusive, era a preocupação da resolução do Senado Federal. Então, um dos pontos que a lei traz é que, no caso de recebimento do recurso, por exemplo, nesse ano, que é um ano eleitoral, né, isso só poderia ser feito até 90 dias antes do encerramento do mandato. Eu acho uma condição muito fraca, porque 90 dias antes do encerramento do mandato, você está aí às vésperas da eleição, né? Então não impede que você utilize o recurso para turbinar aí despesas em final de mandato, né? E isso, então, mas enfim, é uma restrição com a qual a lei se preocupou, tá certo? Agora, com relação ao risco, porque a grande pergunta é quem é que fica com o risco. Primeiro, a gente já sabe que esse risco para o ente público é precificado sob a forma de deságio, não é? E esse deságio pode tornar muito pouco atrativa a operação para estados e municípios. Bom, mais ainda, tem um complicador, que é um inciso 4 aqui da lei, que vai dizer o quê? Que o cedente não fica com compromisso de dívida. Quer dizer, aí complica um pouco do ponto de vista da construção da operação. Porque como é que é construída essa operação? Normalmente, ela é feita por meio da constituição de uma sociedade de propósito específico que emite recebíveis ou debêntures, né? E que negocia isso daí, né? E aí, na troca do direito por esse debênture, acontece o deságio. Outra opção também é a constituição de um FDIC, né? Que faz uma emissão de cotas, né? E essas cotas são negociadas no mercado financeiro. Então, você tem uma instituição financeira ou um conjunto delas que faz uma construção financeira dessa operação para negociar no mercado. Então, você tem emissão de títulos no mercado, né? E que tem como lastro a cessão de crédito. Bom, normalmente você tem um risco, né? Porque, por exemplo, o contribuinte, dado que a cobrança da dívida permanece na fazenda estadual, né, o municipal, o contribuinte pode não pagar, né? E se ele não pagar, quem é que fica com o risco daquele ativo que foi emitido, aquele título ou debênture, dependendo do desenho aí financeiro da operação? A lei vai dizer que o ente público não fica com compromisso de dívida, que isso é uma cessão definitiva.
E aí, então, aí se coloca um ponto, né? Para quem vai adquirir o título, ou para quem vai ter essa negociação aí de debênture, inclusive a instituição financeira, como é que ele vai fazer para lidar com esse risco? Porque a gente sabe que, primeiro, o estoque da dívida ativa ele tem alguns problemas aí na mensuração disso. No estado de Goiás, a gente fez uma limpeza, na época, uma limpeza do estoque da dívida ativa antes de implementar o refis, que eu negocio já, né? Que foi implementado nesse ano de 2024, está sendo implementado e com grande sucesso, está sendo até prorrogado. Por quê? Porque é comum os entes não aplicarem nos cálculos de estoque de dívida ativa todas as decisões do Supremo, inclusive aquelas que tratam de correções, né? De como é que você corrige o estoque, né? Então, se essa correção não tiver adequada, pode ser que o estoque da dívida ativa esteja superestimado, compreende? E aí, estando superestimado o estoque, né, o risco para quem vai operar numa securitização é muito grande. Normalmente, os bancos também fazem uma avaliação, mesmo que ele vá utilizar um refis, né? Então, esse saneamento tem que ser feito, e aí precisa ver como é que vai lidar com esse risco. Por exemplo, se eu fosse um banco, eu ficaria um pouco preocupada de emitir um título que teve uma cessão definitiva, quer dizer, ele está tomando o risco integralmente pela lei. O risco é de quem comprou, né, a dívida, né? Eventualmente depois, se o Estado não assume risco também, não tem nenhum compromisso também, ele pode não ter nenhum incentivo para cobrar. Por que ele vai correr atrás da cobrança da dívida ativa se ele já obteve o recurso, foi uma sessão definitiva, e compreende? Também. Então, é complicado isso daí. Então, esse equacionamento de risco, a meu ver, não está muito claro, muito factível em termos da legislação. Bom, então, um dos pontos é quem é que fica com o risco. A meu ver, esse é o grande problema, né? Então, naturalmente que o Estado não quer ficar com risco, né? Mas se ele não fica com risco, qual é a atratividade que isso vai ter para quem adquire a cota do FDIC ou para quem negocia o debênture emitido pela SPE, né? Então, vejamos o caso em que o Estado, não ficando com risco, porque é isso que prevê a legislação, né? Aí nesse inciso 4, ele não ficando com risco. Veja bem, qual é o estímulo que ele vai ter para arrecadar a dívida ativa? Que é da competência dele, que permanece como uma competência indelegável, né? Mas ele já antecipou o recurso. Ele não tem mais nenhum comprometimento em relação àquilo ali. Então, também, para a iniciativa privada, pode ser um complicador grande, tá? O último ponto que eu diria é a questão de quem vai estruturar a operação. A legislação proíbe que seja a própria instituição financeira que o estatal, né, que o Estado detém o controle acionário daquela instituição financeira, justamente porque na lei de responsabilidade fiscal, como isso era considerado uma operação de crédito, né?
Então, tinha aquele dispositivo que impedia que a instituição de crédito emprestasse para o próprio ente controlador. Veja, não é uma operação de crédito, nos termos da lei, mas continua-se tendo esse mesmo tipo de preocupação. Tá? Bom, dito isso, esses são os grandes complicadores, né? Então, ponto um, a competência da legislação para fazer isso sem passar pelo Senado Federal, por exemplo, que já se manifestou nessa matéria no âmbito da Resolução 43 e que constitucionalmente teria essa atribuição. Um risco de compliance, na medida em que essas vinculações constitucionais, a repartição com municípios, tudo isso tem que ser preservado. Mas, contabilmente, há alguns complicadores, porque esse recurso ingressa de uma forma, e aí depois teria que se mudar o ingresso para uma outra forma, ou seja, sairia de receita corrente para receita de capital, né? Um risco para as finanças públicas em final de mandato, tá? Porque esse recurso pode ser utilizado no último ano de mandato para turbinar as despesas da administração pública, né? E com isso você estaria antecipando um recurso que as próximas gestões, então, deixariam de receber, né? Então, tem um risco para as finanças públicas aí. Um outro risco relacionado ao deságio. Essas operações costumam cobrar um deságio muito elevado. Então, o setor público tem que avaliar muito bem se vale a pena. Tá? Eu acho que não vale. Eu preferiria utilizar ainda outras alternativas que existem, não só um fortalecimento das próprias estruturas fiscais para fazer a arrecadação da dívida ativa diretamente, como, eventualmente, se houver uma necessidade muito premente de recursos, né, utilizar a sistemática de refis e até de transação, mas com algumas qualificações que eu precisaria fazer também, porque eu acho que esses instrumentos também têm os seus problemas, né? No caso, a transação foi autorizada pelo convênio ICMS 210 de 2023, né? Vários estados aderiram. No caso de Goiás, houve uma adesão com duas restrições. Então, acho que são pontos que a gente precisa considerar também. Então, do ponto de vista do ente público, ver quais são as alternativas que ele dispõe, né? E comparar os ganhos e os riscos envolvidos. E do ponto de vista daquele contribuinte também, né? Verificar quais são as opções que o Estado está dando a ele para fazer negociação. Tá? E tem que fazer um estudo para comparar essas alternativas possíveis, né, com os riscos para o contribuinte também. Tá? Veja que no caso da ótica do contribuinte, né, ele continua sendo responsável pelo pagamento da dívida ativa. Só que a dívida ativa aí serviu como lastro a uma dívida financeira. Será que ele poderia ser acionado judicialmente, então, para o pagamento de uma dívida financeira? Eu vejo que há um risco também para o contribuinte. Tá? Então, assim, a gente tem várias óticas e várias contas para fazer. Tem uma análise jurídica para ser feita dessas possibilidades e tem uma avaliação econômica para ser feita, considerando o estoque de dívida ativa que o Estado tem e as possibilidades da administração. Excelente, doutora. Eu tenho certeza que todos que estão lhe acompanhando aqui viram uma riqueza de detalhes, com falas complementares nessa série de debates que nós estamos fazendo sobre a securitização. E nós queríamos convidá-la para que, em um outro encontro, nós pudéssemos conversar sobre algumas questões concretas que foram colocadas por secretários da Fazenda, procuradores, por nós mesmos aqui em relação aos nossos estudos,
E então queríamos agradecer imensamente a sua participação. Eu tenho certeza da riqueza de detalhes será muito importante na avaliação do gestor público na, na análise dessa possibilidade prevista pela Lei Complementar 208. E queria convidá-la para mais um encontro sobre dúvidas em relação a essa legislação. Nós vamos colher todas as dúvidas e encaminhar com antecedência para que possamos fazer um novo encontro sobre esses aspectos. Então, deixo um grande abraço. Com certeza, não seria de menos pedir, mas não custa lembrar de dar o like à excelente exposição da doutora Silene Pérez e, por favor, subscrevam o canal, é sempre uma honra. Doutora Silene Pérez, novamente nossas homenagens pela sua participação em dois momentos tão importantes da nossa história na elaboração da Lei de Responsabilidade Fiscal e também no auxílio ao Estado de Goiás, que teve resultados surpreendentes nessa gestão fiscal, o que muito nos anima em termos de exemplo para o Brasil. Muito obrigado e até o próximo encontro. Eu é que agradeço, Caliando, estou sempre à disposição. Obrigada a vocês.